Olá, hoje vamos mergulhar um pouco na vida e na carreira de uma figura incontornável do entretenimento em Portugal, Nicolau Breiner. Temos aqui várias fontes biográficas que, bem, nos mostram o percurso vastíssimo. O objetivo é tentar ir além da lista de sucessos, não é? E perceber o impacto real deste artista que foi tantas coisas. Ator, realizador, produtor. Tentar perceber o que o tornou tão central. Pronto, começando pelo início. Nicolau Breiner nasceu em Serpa, em 1940, depois veio para Lisboa, estudou canto, andou no Liceu Camões, e é curioso, as fontes indicam que ele chegou a frequentar Direito, sonhava ser diplomata, imagine-se. Pois é, Mas depois o Conservatório Nacional e o teatro falaram mais alto, certo? exatamente. Bem, ele formou-se em teatro e também em canto. E a estreia, olha, foi logo ali, no conservatório ainda, na peça Leonor Teles. Logo a começar. Sim, passou pelo Teatro Moderno de Lisboa, que era um palco importante, de renovação nos anos 60, ao lado de nomes como Rui de Carvalho, por exemplo. Grandes nomes. Mas, atenção, foi no Teatro de Revista, primeiro contratado pelo Vasco Morgado, depois no Teatro ABC, que ele se tornou uma figura imensamente popular. Era um género muito específico, não é? Sim, o teatro de revista era crucial para chegar ao grande público naquela altura, imagino. Era mesmo. E foi aí, sobretudo na comédia dentro da revista, que ele se destacou imenso. E essa popularidade gigante na comédia, foi aí que tudo, pronto, explodiu, mas depois as fontes mencionam algo que me surpreendeu, ele esteve afastado dos palcos 25 anos. É verdade. Só voltou em 2005. O que é que isso nos diz sobre ele, essa pausa tão longa do teatro? É fascinante, de facto. Mostra talvez uma necessidade de explorar outras coisas, ou então a intensidade da televisão e do cinema acabou por absorvê-lo completamente, não é? Pois. Mas esse regresso mais tarde com um monólogo sugere que o bichinho do teatro nunca desapareceu totalmente. Entretanto, claro, a televisão tornou-se o palco principal dele, especialmente depois do 25 de Abril. Foi mesmo um pioneiro na TV. Criou o Nicolau no País das Maravilhas. Lembra-se? Onde lançou o Hermano José, naquela rábula mítica do Senhor Feliz e Senhor Contente. Claro que sim, um clássico. Mas ele foi muito mais do que ator cómico na TV. Esteve na gênese da primeira telenovela portuguesa, A Vila Faia, em 82. Isso na altura deve ter sido um risco tremendo, não? Um risco enorme, mas talvez calculado. Foi, sem dúvida, um marco absoluto. E ele não só atuou, como foi diretor de atores e também coautor. Certo. E essa veia mais empreendedora levou a fundar a NBP Produções, que hoje é a Plural Entertainment. E isto é fundamental perceber. Ele não foi só uma cara conhecida da televisão. Ele ajudou a construir mesmo a indústria da ficção televisiva em Portugal. Exato. Como produtor, administrador, realizador Exatamente. Foi uma mudança de paradigma, na verdade. e de como ator de TV, a presença foi constante. Criou sitcoms de imenso sucesso, como Eu Sou Nico ou O Nico Dobra, que marcaram gerações inteiras. O Nico Dobra é icónico. É, e participou em imensas novelas e séries, mostrando uma versatilidade incrível, do cómico ao dramático, até ao fim da carreira com A Impostora. Sem dúvida. E essa mesma versatilidade também se viu muito no cinema. Fez perto de 50 filmes, o que é obra. Trabalhou com realizadores tão diferentes, desde o Augusto Fraga ao António Pedro Vasconcelos, e até em produções internacionais, como o Comboio Noturno para Lisboa, do Bill August. É verdade. E os prémios falam por si, não é? 3 Globos de Ouro de melhor ator. Sim, por Kiss Me, O Milagre segundo Salomé e Os Imortais, mostra bem o reconhecimento do talento dele também no drama. E ainda se aventurou a realizar cinema. Lembro-me dos 7 Pecados Rurais. Mais uma faceta. E não podemos esquecer as dobragens, isso é outra coisa engraçada. Ah, pois é. Dar voz ao Gru, nos filmes do Gru Mal Disposto, ou ao gafanhoto Felipe, na Abelha Maia. O filme, isso tornou a voz dele familiar para outras gerações, de uma forma diferente. É mais uma camada neste percurso tão rico. As fontes também referem a esfera mais pessoal, o parentesco com a Sofia de Melbreiner Andersen, que é curioso. Os casamentos, teve 2 filhas, Mariana e Constança? exato, e até umas incursões na política local,
em Serpa e em Sintra. Embora sem sucesso eleitoral, mas mostra uma ligação às raízes e à vida cívica. Sim, acaba por completar o retrato da pessoa para além do artista. E o reconhecimento oficial também chegou, com as altas condecorações do Estado português, a Ordem do Mérito e, postumamente, a Ordem do Infante Dom Henrique. Merecidas, sem dúvida. O seu falecimento em 2016, aos 75 anos, deixou claro um vazio, mas, sobretudo, deixou um legado imenso que ajudou a moldar o nosso panorama cultural. Portanto, o que fica é mesmo a imagem de um criador incansável. Um ator popularíssimo, claro que sim, mas também um visionário que, lá está, ajudou a erguer a produção audiovisual moderna em Portugal. Isso deixa-nos aqui com uma questão interessante para pensar, não é? Tendo em conta esse papel pioneiro do Nicolau Breiner na produção de ficção para televisão em Portugal, naquelas décadas decisivas, como seria hoje o panorama audiovisual português sem aquele impulso criativo e empresarial dele? Fica a reflexão.